Por que tá preto, caralho? 2005 não era o ano da Copa, mas depois de muitos lançamentos de spin-off de Resident Evil, os adolescentes que estavam esperando uma continuação viraram adultos. Mas eles iam se surpreender demais, pois no dia 11 de janeiro de 2005 havia lançado Resident Evil 4 ou Biohazard 4. Bom, antes de tudo eu tenho que falar. Lembra do vídeo anterior? Eu falei no vídeo anterior que o estúdio da Capcom estava dividido em dois. Uma para planejar o tal Resident Evil 3 e o tal Resident Evil 4. Sim, o Resident Evil 4 estava sendo planejado desde 1999. Nessa separada de estúdio aí, o projeto do Resident Evil 4 passou a ser produzido sem a ajuda do infeliz do Shinji Mikami, no qual o desgraçado pediu para que trocasse a alcunha da própria franquia. E para quem tá ligado, Resident Evil 4 inicialmente teríamos o Leon enfrentando fantasmas, sim. E com toda certeza essa ideia foi descartada, pois isso meio que foge do tema zumbis, não é mesmo, Shinji? Mas uma coisa boa é que as ideias descartadas deles tiveram um engajamento de criar uma nova franquia. A partir dessa ideia, Devil May Cry, sim, se Resident Evil 4 não tivesse existido, nem Devil May Cry existiria também. A Capcom é visionária. E realmente, esses 6 anos foram somente dessa presepada de ideias aí, até que o Mikami realmente tomou a mão na consciência e voltou como diretor do projeto. E a ideia do Resident Evil 4 aqui revolucionou a cabeça de todo mundo. O jogo não foca mais nos ângulos de câmera fixa, e sim na famosa câmera na terceira pessoa, focando no ombro. Vocês podem até falar que esse jogo foge do padrão de terror de Resident Evil, mas ele revolucionou, tá? Se você aí gosta da sua câmerazinha do Red Dead Redemption 2, é porque o Resident Evil 4 que criou esse tipo de câmera. Mais uma vez, a Capcom é visionária. Seguindo o enredo, 6 anos após os eventos do Resident Evil 2, aqui vemos Leon, que é enviado em uma missão para resgatar a filha do presidente, a Ashley Graham, que foi raptada por uma seita misteriosa. Ele viaja para uma aldeia rural na Espanha, onde tem o Leon e esses coitados aí. Leon avisa uma residência dessas aí e vê algo maligno, entendeu? Residência maligna, Resident Evil, esquece. Leon tenta sinalizar para aquele morador se ele conhece aquela garota, mas o senhor não parece muito bem não. E basta o Leon se virar aqui... Eu não sei vocês, mas esse começo de jogo é o mais marcante para mim. Como uma criança de 7 anos encarando isso aqui, deve ser a mesma coisa que alguns old players que encararam Nemesis no Resident Evil 3. Mas como eu tinha um cagaço de jogar isso aqui, porque realmente as pessoas podem falar que esse Resident Evil não tem o mesmo ar de terror dos anteriores, mas eu até que discordo. Porque dos detalhes de cenário dessa bagaça e de umas criaturas que tem aqui, vamos ver se esse jogo não é realmente terror. Nossa, eu vou me deleitar nessa review. Após o Leon sofrer um ataque do ganado, ele o mata e aparece mais alguns para perturbar o Leon. Leon segue o caminho de uma vila, no qual é recheado de ganados, e é aqui que a bagunça começa, pois os ganados percebem a presença do Leon e partem para o ataque, mas para surpresa do Leon, um dos nossos pesadelos aparece aqui em seguida, o Doutor Salvador. Ou como conhecido mundialmente, né? Da Serra Elétrica, o carro de Serra Elétrica, que legal! E meus amigos, não tem como se lembrar frente a tanto poço de nostalgia. Porque além disso aqui dar medo, eu lembro dos ganados a todo momento soltando um... ¡No dejes que se escape! ¡Agárralo! E quando o som da moto se recuava pra ti, automaticamente tu pega a shotgun aí. Após o Leon ficar minutos esperando um sino tocar, o sino toca, e ele solta a melhor frase a seguida do título. Where's everyone going? Bingo? O caminho para o resgate da Ashley fica apertado para o Leon, pois o cara tem que correr de pedras, lidar com um ganado chato que solta bomba, e assim ele encontra um ser dentro de um armário. Esse aqui é Luiz Serra, um ex-pesquisador dos Los Iluminados, que por alguma conveniência ficou preso no armário. Logo vemos que a conveniência é um indivíduo chamado Vitores Mendes, que é um tipo de chefe do vilarejo. Leon mostra que não aprendeu nada com sua experiência com o Mr. X e tenta dar uma de Bruce Lee no Vitores.
E Leon acaba preso junto de Louis, mas eles são soltos graças aos Click Time Events. O Leon não percebe de cara, mas nós sim percebemos que ele é infectado por uma plaga. E o que é uma plaga? Plaga nada mais do que um parasita que se conecta com o hospedeiro, tendo total controle de seus pensamentos. Nesse caso é tudo uma pirâmide, esse negócio dos globos iluminados, pois o principal líder dessa maluquice toda aqui é o Osmond Saddler. Leon se prepara para mais aventuras, mas aqui é apresentado uma mecânica e um personagem mais companheiro que a Ashley, não é mesmo? O Mercador, meus amigos. O cara que te oferece melhorias de armas, um mercado de armas e vendas. O sistema disso aqui é bem funcional e você fica até aqui obcecado pela variação de recursos. Pois ainda é oferecido para você missões secundárias, como quebrar cristais azuis no mapa, e após concluir você consegue uma quantia. E pronto, meu amigo, compre tudo. E não só tem essas missões, mas também colecionáveis que você encontra e até comida, que ele aceita por um bom preço. E as armas, meu amigo, vou ter um ataque aqui. Na minha antiga run do game eu tinha conseguido a Striker, graças a uma dica do Max. Salve, Max. Mas eu decidi zerar com uma shotgun que eu acho muito podre, a Riot. Mas existe uma variação de arma e dentre as que eu acho muito usável na sua run aí, eu recomendo a Striker. A Red 9, se tu upar ela fica magnífica. A Stingray, essa daí eu acho boa. E dentre as Magnus eu prefiro a Butterfly, porque eu sempre joguei com ela e ela upada é uma delícia. Mas algum dia eu faço uma run usando o Arquiller. Talvez seja bastante interessante. Dito isso, continuamos com a campanha. Leon passa por uns bocados até chegar numa catedral, que para entrar precisa de uma Special Key. Leon segue seu caminho para um lago, no qual ele vê que existe uma mutação gigante presente lá. Ele segue seu caminho, mas a gente testa um negócio antes. Seguindo com o barquinho, Leon se encontra com o Deus Lago, que é uma salamandra gigante. Sim, na infância eu pensava que era uma sanguessuga gigante. Eu não tenho tanta coordenação motora para enfrentar esse bicho, mas eu sempre venço ele. E após o Leon vencer, ele sente que a infecção da plaga está ficando mais intensa e desmaia. A noite chega e o perigo aumenta. Leon se depara com a infecção completa das pragas, esse troço aí que parece um alien. Leon se encontra numa situação complicada quando a gente se encontra com um fuck gigante. E o ponto da loucura estrala aqui. Mas é bem simples de matar ele, ainda mais com a ajuda do lobinho do começo. Não venha me dizer que você matou ele. Apesar de tudo, Leon consegue matar o gigante. E também se depara com uma cena que traumatizou algumas crianças aí, né? É sério, eu tinha alguns pesadelos com a silhueta do lobo quando o trovão iluminava a minha tela. Leon consegue entrar na catedral e encontra o motivo da minha calvície. Ashley finalmente é encontrada, mas vazar com a carne mais rara do mercado não é tão fácil. Pois o Saddler aparece dizendo que nem se Curitiba vai fazer calor, que eles irão fugir da mira dele. E assim Leon foge com a Ashley. Bom, uma coisa que eu vou falar de cara. Que guria chata, hein, meu? Eu não sei qual era o trabalho da Capcom em dar uma arma pra ela, segurar uma faca, um estilete, sei lá. Só sei que a mecânica do Stay e do Follow não serve muito, viu? Porque isso serve de muito pra ganada levar a menina embora. E tu ficar perdido em tensão, terror, levando dano enquanto tu escuta um... Simplesmente traumatizante, e é só o começo. Nesse caminho louco, Leon se encontra com Louis. Louis demonstra ser um baita de um galã, mas sem tempo, irmão, porque começa uma rodada de hordas de ganados, tipo um COD Zombies. E é uma coisa bem interessante aqui, é que se tu atirar sem querer no Louis, ele revida. Isso mesmo, é louco, né? Adiós, Leon. Leon e Louis sobrevivem a um ataque de ganado e seguem caminhos distintos.
O objetivo aqui é dar um vazare na vila, mas eles só podiam sair com uma assinatura biométrica ocular. Caraca, que loucura, hein? Mas como vamos achar um olho para abrir a porta? Calma lá. Pois além do Leon seguir sozinho, ele encontra o Bitores. E após ele mandar um... Hasta luego. ele explode o local e Bitores mostra sua verdadeira forma. E aqui rola uma boss fight. Leon consegue matar o Bitores e por coincidência rola o olho. Não esperava por essa em Capcom. Após abrir um portão e explodir uma caminhonete, Leon e Ashley chegam no castelo. As coisas começam a ficar intensas quando a Ashley demonstra estar infectada pelas plagas. O Lois informa que isso é só o começo, mas conhece o medicamento para retardar a infecção e está disposto a encontrar para curar os dois. O clima de Resident Evil melhora a cada cenário, pois a vila pode até te dar um pouco de cagaço, mesmo que não aparenta ter. Mas agora no castelo... O castelo pode ser medonho, mas agora junto com os cultistas dos Los Iluminados. E para quem tá ligado que quando eles começam a falar... Ahí está. Mátalo. Ahí está. Não tem criança que não ficava se cagando. Pois é, somente eles falaram que você sabe que o bagulho vai ficar tenebroso. Com certeza a Tupi dos Ganados são os inimigos mais marcantes dos videogames. Aqui eles têm variações de armas e de plagas que tem uma alteração. Parece até um calombo. Leon e Ashley seguem para o castelo onde conhecem um anão carismático, Ramon Salazar. Um servo de Sadler que é tipo um líder desses cultistas aqui. E o castelo aparentemente é da família dele. Leon e Ashley passam por uns bocados bem grandes, conhecendo um dos meus pesadelos, o Garrador. Pra quem não sentiu o medinho pra chegar perto dele pra poder puxar a alavanca, não é humano não, hein. Porque uma coisa interessante é que o Garrador ele é cego, mas possui uma alta detecção sonora. E pra matar esse bicho às vezes é complicado, pois temos aí o artifício de sinos, no qual se a gente tirar ele vai ficar incomodado, daí a plaga na costa dele fica exposta e você pode atirar nele até ir de submarino. Uma coisa que o Resident Evil 4 não brinca é com dificuldade, pois esse jogo tem um sistema de dificuldade adaptado. A maioria das partes que a gente enfrenta nesse jogo é mais pra gente enfrentar com paciência, porque a Capcom do nada te puxa pra uma jaula com um cara com flash, um garrador, um monte de ganado pra te dentro da jaula. E às vezes é 2 garradores de uma vez, é completamente dificultante. E falando de dificuldade, o Leon e Ashley chegam na temida sala do tapete vermelho. Ah, meu amigo, tanto que eu fiquei preso nessa parte não é brincadeira, porque é ganado pra caramba, de todos os lados. E junto com a Ashley ainda. O objetivo aqui é gerar algumas válvulas para levantar 3 pontes. Até então é um objetivo simples. O problema aqui é a quantidade de inimigos e que eles estão por todos os lados. As coisas só pioram quando a gente tem que depender da Ashley para gerar algumas válvulas enquanto ela é atacada por ganados. É sério, chegou um ponto que eu só tava indo de Red 9, granada e shot na hora de levantar a primeira ponte. Mas na segunda não tinha mais bala de nada, então o meu plano era o quê? Ir de snipe. Sim, eu só usei a snipe nos ganados que estavam mexendo com a Ashley e os de baixo eu só dibrei e usei a faca. Mas eu também fiquei bem ferrado. No jogo e na vida real, mas eu consegui passar. Depois dessa loucura toda, vemos a pior cena das cenas, no qual a Ashley dá uma torcida de leve, né, e foge do Leon, o cara que veio resgatar ela, onde não existe nenhum ser humano de bem nesse castelo, somente o Leon, e ela foge do cara. Aí ela foge e cai numa armadilha realmente engenhosa, o cara que fez é um visionário. E uma coisa negativa aí é isso, a Ashley se perder do Leon de umas maneiras muito ridículas, só para ter motivo para o Leon andar mais e mais à procura da guria. Para mim isso deixa o jogo bem chato até por sinal. Prosseguindo, o Leon passa por um labirinto cheio de lobos malditos, ele se reencontra com uma antiga amiga, numa cena de tirar o fôlego, hein? Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True?
About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Mas eu queria muito um óculos que tem um flash, hein? Aqui temos a Ada, que acabou forjando a sua morte no Resident Evil 2, mas aqui ela retorna. Ela não especifica muito qual o objetivo dela, mas isso é mais explorado do Separate Ways, uma campanha que é só da Ada. A felicidade do Leon com esse reencontro não dura muito, pois o Lois conseguiu um medicamento para retardar a infecção, porém conseguiu tirar uma lágrima dos jogadores, pois quando ele afirma que conseguiu, Cedar o empunha por trás por uma garra que eu não sei de onde saiu. E assim o Lois teve o seu fim. Adeus, Lois, eu nunca esquecerei porque você é muito melhor no remake do que no original. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Mas olha pro lado bom, o Leon tem as pílulas, mas o Cedar levou a amostra. Continuamos na merda. Leon consegue encontrar a Ashley, mas para piorar a situação, a porta que leva até a escadaria tá trancado. Então a Ashley vai seguir sozinha até encontrar uma maneira de subir até onde o Leon está. E aqui temos um trecho de gameplay contra os ganados. Aqui ela não tem armas, mas podemos usufruir de objetos para despistar os ganados. Essa parte aqui é bem boa. É só não trombar com esses caras, senão é hit kill. Ashley passa por um puzzle que quando eu era criança eu não conseguia resolver. E agora nos meus 16 anos eu não consegui enfrentar também. Burrice. Mas olha que interessante, temos aí armaduras que se movem sozinhas. O quê? Silent Hill? Não, tem plagas dentro das armaduras. É bem complicado de explicar isso. E para nossa infelicidade, a Ashley retorna para as asas do Leon. A dupla dinâmica enfrenta as maracutaias do Salazar, mas a felicidade é para quem merece. E Ashley de novo é raptada. Mas o Leon a encontra de novo, mas de novo eles são separados. Tá ficando chato. E assim Leon caiu numa fossa cheia de gente morta, incrível. E para melhorar o nosso caminho, o Salazar enviou nos seus guarda-costas, que agora eu entendo porque é um guarda-costas, mas que veio diretamente para nos eliminar. Verdugo, aquele que possui o haki da observação. Esse boss aqui é tão desgraçado, mas tanto que se tu atirar nele com uma Red 9, o cara manda um... Mas quando eu pego a Strike... O bagulho é realmente difícil, porque para derrotar ele é necessário que tu jogue um tanque para refrigerar ele e assim dar um dano extremo, mas o pior mesmo é que o filho de uma égua é rápido e desvia de tudo, e para piorar esse papo reto, ele tem um Quick Time Event que pode aparecer na tua tela 4 vezes seguidas e tu tem que acertar isso na velocidade do trem bala. Mas tem gente que fala, mas não é necessário matar ele, é só esperar o elevador descer. Eu sei, cara, mas para quem não sabia disso quando jogou pela primeira vez, né? E ainda bem que eu pude matar eles e pegar meu achievement na Steam, né? Depois de sobreviver do inferno no inferno, Leon passa por 2 gigantes com armadura, faz um passeio com carrinho junto com seus amiguinhos. Nossa, como eu adoro essa parte. E pensamos que a loucura já estava fumada. O Leon ainda tem que fugir de uma estátua de um robô gigante do Salazar. E assim Leon chega para dar uma ideia para o Salazar. O Salazar ficou meio incomodado com a atitude do Leon e escapou. O Leon subiu por um elevador infernal cheio de ganado até chegar até o Salazar e aconteceu uma fusão metamórfica. Aqui lutamos com o Salazar, que é realmente o boss mais fácil desse jogo aqui. Tão fácil que tu pode ficar encostado na parede que ele automaticamente vai deixar o Salazar exposto para tu meter bala. E assim o derrotamos. Seguindo o rumo, o Leon encontra a Ada, no qual lá tem um jet ski, e o Leon todo animadinho vai com ela, né? Eles partem para uma ilha vizinha aqui, por causa que a Ashley foi levada para uma base, lá tem tipo um laboratório, e o pior é que o Cedar está lá. Então a trupe se aproxima, mas a Ada segue mais uma vez o seu caminho solitário. A notícia da morte de Salazar segue até o Cedar, no qual ordena para que Jack Krauser mate Leon,
Leon chegando na ilha precisa lidar com um monte de ganado novo. Esses aqui não tem muitas diferenças com os cultistas, né? Apenas o JJ, que aqui carrega uma metranca. E ele é muito chato. Na verdade, eles em si são muito chato. Um dano desses bichos aí já deixa teu life no vermelho e é bem complicado. Esse cenário aqui dessa nova ilha que se varia, pois são todo um tipo de localidade diferenciada. Assim como o castelo que se varia de cenários secundários, não só apenas um cenário para um local só. Isso aqui torna o cenário do jogo bastante interessante e não torna o jogo quase que um poço sem nada. Mas esses cenários aqui eles até ajudam a aumentar o clima de terror, porque tem uns cenários aqui, tipo laboratório, que realmente parece um filme de terror. Mas aqui as coisas pioram quando conhecemos mais um pesadelo de infância. O pesadelo não acaba, tá? Quase, só falta 2. Após a gente se deparar com corpos e maca, algumas autópsias de uma criatura com dentes afiados, coisas bizarras e uma solução de um puzzle maldito, a porta abre, você acha um cartão, logo aquele corpo que você pensaria que não queria se levantar, levanta. Você só escuta algo caindo e a música começa. E quando a porta automática abre, você chega à conclusão: meu burrote será comido. Regenerei, uma criatura criada com propriedades que são superiores a qualquer plaga. E sim, o bicho tem capacidade regenerativa. E é apenas explodindo na bala as plagas dentro dele que você o mata. É fácil, né? E tem tipo uns 10 pra você derrotar. E caraca, tem um cara que tá falando muito alto aqui, mano. E o jogo ainda facilita pra você. Ele te dá uma mira térmica pra você encontrar as plagas do maldito. Nessa minha atual run eu decidi nem pegar. Ora, muito fácil, meu. Eu decidi sem ir com uma, pois eu queria só tentar mesmo, porque eu já tinha zerado com uma mira térmica, né? Eu tentei ir no hard mode. E é possível matar esses bichos só com a faca. Mesmo sendo um pouco arriscado, mas é. Bom, para não dizer que é moleza, o jogo mais uma vez dificulta. E temos aí Iron Maiden, a banda. Mas sim o capeta, um regenerator cheio de espinhos de ferro. E se ele sequer te encostar ou te puxar, aceite. E para piorar mais as coisas, achamos a Ashley. E para piorar, as coisas só pioram. Leon e Ashley caem um tipo de lixão. E lá está presente um Iron Maiden que do nada se levanta e você é obrigado a matar alguns Iron Maidens, Regenerators, desgraça de agulha. Após a dupla fugir de caminhões perseguindo a Ashley, dirigindo um trator e demolindo paredes, Leon e Ashley encontram Sadler, que começa a controlar a Ashley, pois a infecção dela já está chegando quase no estágio final. E ela tem os olhos do Kurapika. O objetivo do tio Sadler aqui é meio que infectar a Ashley para que ela se torne um canal para um número de infecções para os Estados Unidos da América inteiro ser infectado. Leon perde a Ashley de novo, mas se encontra um X1 de facas. Krauser meio que entra neste desafio com o Leon, né? Mas ele dá uma vazada. O Krauser aqui na história trabalha juntamente com o seu alcunho, o Albert Wesker, que aqui é uma amostra das plagas. O Krauser tem um passado com o Leon, pois antes o Krauser fazia parte da SOCOM e era tenente. Mas depois dos acontecimentos na Operação Javier, no qual acontece no Resident Evil Darkside Chronicles, o Krauser fica debilitado e fica sedento pelos benefícios das armas biológicas. Meio que não importa muita coisa pro Krauser aqui, ele só quer poder. Atrás dos rastros da Ashley, ele encontra numa enrascada com o 3. Outra mutação aí, é uma pena eles não botarem ele no remake. Eu acho essa boss fight dele bem interessante até. Uma coisa aqui é que nessa parte final do jogo, a Capcom mete 2 bosses seguidos para você enfrentar. O U3 e após disso o Krauser. Isso é uma coisa que eu percebi agora que eu rejoguei e parece bem justo, pois eu acho que o jogador poderia gastar mais recursos na luta com o 3 e talvez não tenha muito recurso para enfrentar o Krauser. Eu acho que isso é uma coisa que eu chamo de rushar, né? Um jogo rushado. Mas não importa, ali eu encontro o Krauser e rola uma boss fight bem legalzinha. Como eu falei, o Krauser é bem interessado em injetar umas armas biológicas aí, né? E ele se injetou, agora ele tem um braço lâmina bizarro aí. E uma coisa eu tenho que dizer, matar esse cara na faca é possível, sim, é possível. Eu realmente queria matar ele na faca, mas eu nunca consegui aprender o desgraçado em algum canto só pra poder meter a facada nele. Algum dia eu consigo matar ele só na faca. Não são palavras, são promessas. Promessas gay. Após o Leon matar o Krauser, Leon encontra o Mike, um piloto de helicóptero. Ele aqui serve para liberar um caminho para um monte de gado no caminho. Bem, ele serve, né, já que infelizmente... Get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar.
Adeus, Mike. Eu nunca esquecerei que você foi o personagem mais carismático do jogo. Mas já fica o adendo: helicóptero em Resident Evil nunca dá certo. Leon finalmente encontra a Ashley, mas as coisas saem do controle, pois o Sadler chega para pegar a carne mais rara do mercado. Mas a Ada intervém aqui e segura o Sadler até o Leon tirar a plaga da menina. Leon consegue tirar a plaga da Ashley e logo em seguida a dele. Após se curarem, Leon avista a Ada presa como um refém. Leon se encontra com Sadler, onde encontra a batalha final. Sadler vira uma aranha gigante, é legal. E bacana que essa boss fight ela é a segunda mais fácil do jogo. Mas depois de você dar um grande dano nele, a Ada joga pra você uma bazuca e assim você manda o Sadler pro submarino. Mas assim como todo jogo de Resident Evil tem que explodir alguma coisa, né? Aí ele vai explodir. A Ada consegue uma amostra das plagas e só resta pro Leon pegar o jet ski e fazer manobras. E vazar junto com a Ashley, assim concluindo sua missão. Ashley! Where are ya? Leon! Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Se tu pensou que o vídeo ia acabar aqui, tu achou errado, otário, pois o Resident Evil 4 acaba deixando algumas pontas soltas. Pontas soltas que são resolvidas em outros jogos e até mesmo no remake. Mas existe uma campanha alternativa da Ada, como eu falei antes, o Separate Ways. Aqui vemos a Ada presente no começo do jogo, lá na vila, observando o Leon tendo uma dificuldade com os ganados. Ela é quem toca o sino da igreja e vemos aqui o que aconteceu com o casaco do Leon. Seria esse o ganado carioca? O Wesker aqui dá mais ordens para a Ada de proteger a vida do Louis, pois para quem acompanhou a campanha principal ele acabou sendo preso pelo Bitores. Tentando contornar o destino dos dois, ela impede que o Leon tenha uma morte fácil pelo Bitores, mas isso só faz o Bitores ir atrás dela, e ela ser capturada e desacordada logo em seguida. Acordando no ponto de quase de submarino, e após enfrentar um gigante que o Leon não enfrentou no seu caminho, ela encontra o Louis. Ele avisa que está indo buscar uma amostra das plagas e questiona com quem ela está trabalhando, mas ela está sem tempo, irmão. A Wesker ordena a Ada avançar, pois o Louis conseguiu uma amostra, mas como não é novidade para ninguém, o Louis morre e o Sadler pega a amostra. O Wesker deu as ordens do Krauser para matar o Leon, embora a Ada não concorde muito, né? Porque talvez no fundo a Ada ainda sente alguma coisa pelo Leon. Ela vai em busca para poder impedir o capotamento. Ada explode alguns navios de artilharia no Sadler. Essa parte aqui é muito boa, cara. Ela chega aqui e impede a rinha de peixeira. Após a Ada anunciar para o Wesker que o CPF dele foi cancelado, o próprio retorna todo fumado, somente para lutar mesmo. E dessa vez eu matei ele só na faca. Adeus, Krauser. E isso é para você confundir o David Jones. No laboratório, o Leon tenta resgatar a Ashley, enquanto o Sadler vem atrapalhar o Prota. A Ada chega impedindo tal ato. Aqui rola uma boss fight e eu acho que está no meu top
3 de boss mais difícil, né? Porque realmente a bizarrice desse cara se movendo e tancando tiro é surreal. Foi até em busca de macete se realmente deu certo matar o Cedra, né? O interessante é que essa boss fight dele é mais difícil que a do Leon. Incrível, mas quem já sabe, Cedra não morreu aí. E a Ada é pega. Aqui rola a mesma coisa na outra campanha, mas a Ada tem que chegar a tempo e jogar a bazuca pro Leon. E assim voltamos no final do jogo. A Ada foge com uma amostra das plagas. O que o Wesker vai fazer com isso eu não sei, veremos isso no Resident Evil 5. O Leon completa a sua missão e tudo acaba bem. Por enquanto. Resident Evil 4 foi muito bem aclamado pela crítica, ganhou o prêmio de Game of the Year de 2005 e vendeu uma cacetada de plataforma e revolucionou o gênero de survival horror e os jogos em terceira pessoa. E mais uma vez eu falo, se você tá gostando aí da sua câmera do The Last of Us é porque sabe quem criou? Sabe? É, a Capcom é visionária. E pra quem não sabe, Resident Evil 4 tem muito mais conteúdo, contendo skins, o Aceman Ada, uma campanha não canônica da Ada, o modo Mercenários, que eu ficava horas jogando no Play 2, eu não tancava o cara da motosserra desse modo, cara. Era um nível de apelação que supera até os bosses do Elden Ring. Mas realmente, esse jogo ele é marcante pra mim. Eu acho que ele foi meu primeiro contato com terror, mesmo não sendo um jogo de terror, e mesmo que muita gente não goste do Resident Evil 4 por ele não ser mais terror e puxar mais pra ação, e por mais que foi aqui que começaram as bizarrices, né? Eu realmente amo esse jogo, cara, de coração, e o remake dele... Nossa, cara, se os caras transcenderam com o remake do Resident Evil 2, os caras foram além dos cosmos. Se eu já me deleitei nessa review aqui, imagina do remake, mano. Agora, falando sério mesmo, finalmente essa saga chegou ao fim. Eu realmente comecei essa ideia de fazer essa review dos Resident Evil lá em abril, e vendo se concluir agora me dá um aperto no coração. Foram semanas de escrita de roteiro e de edição que eu quase me matei. Mas eu fico feliz que tem gente que curtiu essa saga aqui, mesmo que tenha sido pouca gente. Eu já fico grato só por ter assistido. E é isso. As minhas ideias de vídeo acabaram. Eu vou voltar a uma crise criativa. E talvez eu retorne em outubro. Não vai demorar muito, já que passa muito rápido esses meses aí. Mas valeu, falou!